Imagine-se deitado em sua cama. O mundo está silencioso e a linha entre a vigília e o sono começa a ficar mais fina. É nesse limiar que alguns relatam terem sentido uma vibração estranha, uma sensação de flutuar. E então, algo extraordinário acontece. Hoje vamos embarcar em uma jornada que transcende o físico, uma que muitos acreditam ser apenas um sonho ou mesmo uma fantasia onírica. Prepare-se para desvendar os mistérios do desdobramento espiritual, uma experiência que alguns descrevem como libertadora, enquanto outros a consideram assustadora. O que acontece quando cruzamos essa fronteira? No episódio de hoje, vamos te contar 14 coisas que podem ocorrer durante uma experiência fora do corpo. Papo, 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 papo místico. A Karen é uma contadora dedicada e muito cética. Ela nunca acreditou em viagens astrais até a noite em que uma crise de ansiedade a levou a uma experiência que ela pensava não ser possível. Em um relato exclusivo, ela compartilhou com a gente a experiência que transformou não apenas a sua percepção da realidade, mas a sua vida inteira. Ela nos escreveu e dando ao início aí ao nosso quadro, ao novo quadro do Papo Místico chamado Sussurros do Além, que conta histórias e explica a experiência de vocês ouvintes. Hoje a gente vai transcender aqui o trechinho que a Karen nos escreveu. Bom, ela colocou um trecho da experiência dela e ela relata mais ou menos assim. Eu senti como se estivesse tremendo, então tudo ficou calmo. Eu olhei para baixo e vi meu corpo adormecido, imóvel, mas eu estava flutuando acima dele. Eu vi cores que não existem aqui, e a música era como nada que eu já havia sequer ouvido. Tudo vibrava. Eu senti uma paz que nunca conheci. O que é isso? O que aconteceu? É isso que a Karen relata e nos pergunta na sua escrita pra gente. Pois é, mas nem todas as viagens astrais ou desdobramentos são tão pacíficos e bonitos como esse que a Karen nos escreveu. Pois é. Entre o medo e a fascinação, o desdobramento espiritual é uma jornada de descoberta. Não apenas do universo ao nosso redor, mas do universo dentro de nós. É um lembrete de que nós somos mais do que carne e osso, mais do que a soma das nossas experiências terrenas. E é por isso que hoje nós vamos contar para vocês 14 coisas que podem acontecer durante uma experiência fora do corpo. Pois é, o desdobramento espiritual é um fenômeno profundamente pessoal e subjetivo, e as experiências elas podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Pela nossa experiência, pelos relatos que recebemos, frequentemente é uma das primeiras manifestações mediúnicas que acontece com, 70% das pessoas? 70% dos médios, na verdade, Das pessoas, porque meu irmão considerando que não é todos médico, somos não se médios. considera. É claro, isso, é sobre isso, né? Todos somos, né? partindo do pressuposto verdadeiro, É o nosso pressuposto, é o nosso pensamento, é a nossa né? verdade. É né? a nossa verdade, né? Então, assim, eu vejo vários relatos de pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma, nunca meditaram, nunca fizeram nada. Uhum. Meu irmão mesmo, ele me relatou que teve uma experiência de sonho lúcido e que ele podia fazer o que ele queria fazer e de repente ele foi parar num lugar muito trevoso e ele não sabia que era umbral. Para ele era um pesadelo, né? Um fenômeno onírico. Quando a gente fala de fenômeno onírico, estamos falando de sonho. Então, é fascinante e quanto mais a gente tem lido, quanto mais a gente tem estudado, com frequência em diversas literaturas espíritas, o que parecia ser sonho nunca é sonho. Nunca é E sonho. sempre é A gente desdobramento espiritual. a gente tem até um episódio, né? Não lembro o número agora, porque depois de 87 episódios fora Fica difícil. Meu Nome é Vênus, fica difícil. Mas a gente tem um episódio que, se não me engano, ele se chama Não
estou sonhando, estou aprendendo. Não É lembro. um negócio assim, é isso aí. Tá Não aí estou dormindo, estou evoluindo. É, Acho que é acho isso. que é isso, exatamente. A gente gravou um episódio todo sobre desdobramento espiritual e, mesmo assim, esse assunto nunca se esgota. Nunca se Ele esgota. vive indo e voltando. Eu recebo relatos frequentes no meu YouTube de pessoas pedindo para fazer meditações de desdobramento espiritual, que a gente chama também de projeção astral, né? Que é o Claro. nome mais famosinho pra galera mais mística, né? Enfim, então a gente trouxe um relato de uma pessoa que trouxe uma dúvida pra gente, e aí a gente resolveu listar 14 coisas que acontecem quando estamos em desdobramento espiritual. Sim, o mais legal é que a gente nem sabe exatamente como a Karen nos encontrou, né? Porque a Karen, como ela relata bem, ela não é desse mundo das holísticas. Ela não tá acostumada a viver esse tipo de experiência. E eu acho que ela foi procurar aí. Karen, se você estiver nos ouvindo, até explica pra gente como que você achou a gente. Porque ela simplesmente encontrou, viu que a gente falou de viagem astral, achou que tinha similaridade, talvez depois da experiência passou a buscar. É verdade. E é isso, né? Então acontece com qualquer pessoa e não precisa todos necessariamente nós estar nesse mundo, né? E todos nós, se você parar pra ver, todos nós temos um pouquinho de místico. Porque a nossa alma, que é eterna, né? Ou melhor, imortal, né? Porque uma vez ela foi criada. Ela já deve ter tido seu pezinho alguma vida mais no místico, no oculto, né? Sim. Mas vamos para nossa listinha. E como a Quitéria falou, esse é um quadro diferente. Ele é o primeiro, mas nós vamos, digamos, embelezar ainda mais esse quadro, onde a gente vai trazer para vocês... Eu não vou dar spoiler, mas a gente no final do Papo Místico desse episódio, A gente conta a mais. gente conta um pouco mais desse quadro novo, que esse aqui é meio quase um intermediário ali, fazendo uma transição suave. Pra vocês irem se acostumando. É isso aí, pois é. Então vamos lá pra primeira coisinha da nossa lista. Adoro listinhas, vamos lá pro primeiro. Vamos lá. A primeira coisa é que durante uma projeção astral, um desdobramento, seja lá o nome que você conhece, que é mais confortável pra você, pode acontecer realizações profundas. O que eu quero dizer com realizações Epifanias. profundas? Insights, exatamente. Epifanias. Pode ser sobre questões pessoais, espirituais, até universais, tá? Então, normalmente, essas questões, elas vão trazendo clareza e compreensão depois que você volta para o seu corpo. E é importante falar que existe também o desdobramento ou a viagem consciente a inconsciente. A da Karen foi consciente, ela se lembra. E ela relatou. Mas muitas são inconscientes e você acorda ali no outro dia como se nada tivesse acontecido com um insight, com uma epifania, com uma questão, com uma realização que a sua alma precisava. O segundo ponto, né? A segunda coisa que acontece, né, um segundo sinal da projeção astral, são as percepções de cores e energias. Além do nosso espectro visual normal, né, nós conseguimos ver cores, auras em torno de seres vivos e lugares durante essa projeção astral, consciente ou inconsciente. Sim, a Karen viu. Ela comentou um pouco sobre isso. A terceira coisa são ali visitas, e eu sei porque desse assunto eu posso falar, eu já visitei vários planos, várias dimensões nos meus desdobramentos. Mas são visitas a planos ou a dimensões diferentes, né? E cada uma dessas visitas, elas têm ali um propósito, tem um aprendizado, e ela também, cada uma tem ali as suas próprias leis físicas, né? Não sei como é que a gente explica isso, porque é difícil de explicar. Mas é como se fossem ali realmente dimensões que com as suas próprias formas de, digamos assim, viver, né? Com o seu próprio sistema ali. Onde as leis da física são totalmente diferentes. Por exemplo, não há gravidade, né? Não há certos limites. Até porque são outras dimensões, então... Exatamente. Sim. Bom, o quarto item da nossa lista são encontros com entes queridos falecidos, né? Eu já tive duas experiências dessa que foram bem marcantes, né? Onde nós, durante o sono, parece mesmo um sonho, não parece algo tipo
para mim que o desdobramento da consciência, a projeção astral, ela é muito mais inconsciente, frequentemente ela aparece muito com um sonho. Só que essas duas foram muito marcantes porque depois eu levei para pessoas próximas ou aconteceram coisas depois que eu falei, caraca, isso não era um sonho. Eu Uhum. estava visitando familiares que já faleceram para trazer alguma mensagem para alguém, para Uhum. trazer conforto ou encerrar alguma coisa que ficou em aberto, Algum ciclo ali, algum né? ciclo. A primeira experiência foi com a minha avó, na noite do desencarne dela. Ela sofreu um acidente, caiu, quebrou a bacia. Ela já estava com Alzheimer, foi parar no hospital. E essa minha avó materna, que foi praticamente minha mãe, morava nessa época em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a visitá-la por questões mesmo de impedimentos diversos, né, que foram acontecendo. A última vez que eu vi ela foi no meu casamento. Foi muito grato a surpresa tê-la no meu casamento durante a pandemia. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ela estava bem, ela estava lúcida, ela lembrava de mim, de todo mundo. Foi maravilhoso tê-la ali. E assim, foi uma experiência muito feliz. Depois, né, a vida seguiu, a gente se mudou para Campos, passou um ano ou 2 anos, ela caiu no banheiro, quebrou a bacia, passou por uma série de cirurgias, foi para o hospital. Quando começou a apresentar alguma melhora, aquela melhora meio que para se despedir, sabe? Que acontece muito frequentemente. E aí ela veio durante a noite, em projeção astral, ela ainda estava viva, não tinha falecido ainda. Eu me lembro como se fosse ontem, ela chegando e falando para mim: eu posso ir? Tá tudo bem com você, com seu irmão? E eu, na hora, quando ela falou aquilo no sonho, eu já senti que era ela se despedindo. O ir dela era sobre morrer, não tive dúvidas ali. E aí ela falou comigo, e aí eu falei, tá tudo bem, vó, pode ir, está tudo ótimo comigo, está tudo bem com meu irmão, porque ela teve eu e meu irmão como filhos, assim, praticamente, né? E aí, ela, no outro dia, minha mãe, acho que mandou mensagem pra você, né? Enfim, Uhum. falando, a tua mãe, aí eu já meio que cortei e falei, já sei, minha avó morreu, né? E Uhum. aí, sim, foi, tua avó morreu. Então foi isso, ela veio avisar. Outra foi uma situação com a minha tia. Minha mãe estava aqui hospedada aqui em casa. Uma tia minha, falecida já de muito tempo, a tia Velise, que foi tipo uma tia-mãe para mim também. Foi minha babá, cuidou de mim quando minha mãe tinha que trabalhar desde pequenininho. E ela faleceu uma doença muito rara, chamada púrpura, uma doença, sei lá, nem sei dizer, é no sangue. Nunca pesquisei a fundo, eu era muito pequeno para entender o que estava acontecendo, mas minha tia já estava desenganada, acabou morrendo. E depois de muito tempo, aqui em Campos, minha mãe visitando, acho que foi na última vez que minha mãe veio, ela estava aqui em Campos do Jordão com a gente e tal, e eu tive um sonho da minha tia Velise vindo falar comigo, falar, olha, fala pra tua mãe que tá tudo bem, está tudo bem, ela não precisa ter nenhuma mágoa no coração, nenhum medo de eu ter ido magoado com ela, que aquilo que aconteceu antes de eu partir já foi resolvido, tá tudo bem, eu não levei pra mim, mas a sua mãe ainda fica com isso no coração. E aí, no outro dia de manhã, antes de falar, né, aquela coisa meio de médium, né, capcioso, que já, tipo, testa primeiro pra entender, pra ter a tua própria confirmação, né? Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu falei pra minha mãe, mãe, aconteceu alguma coisa entre você e minha tia logo antes dela falecer? Aí a minha mãe começou meio que se emocionar, não lembro se ela chorou, o que que foi, mas ela falou assim, nossa, eu nunca falei isso pra ninguém, ninguém sabia, mas a tua tia, ela veio me pedir um dinheiro e eu até podia dar, mas eu falei que não e maltratei ela, destratei ela e ela não tinha emprego, ela não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Uhum. E aí eu falei, nossa, então a minha tia mandou falar isso pra ela. Ela ficou bastante emocionada, enfim. Então, exemplos, né? Uhum. Eu só fiquei sabendo depois que aconteceu. Quando, por exemplo, minha mãe veio me falar toda com medo, eu já sabia que minha avó tinha falecido. Quando a minha tia veio falar, mandar uma mensagem pra minha tia, e eu antes de falar, eu perguntei se tinha acontecido algo. E minha mãe contou. Então isso vai confirmando, né? Uhum. Sim, super. Bom, e o outro ponto é a separação
do corpo físico. Mas como assim, né? Como se explica isso? Durante a viagem astral ali, o que acontece é o que a gente chama de desdobramento, é a saída do perispírito, né? Então, a sensação que é mais relatada é justamente a de você sair do corpo e flutuar, se separando ali fisicamente do corpo. E como a Karen nos contou, fica ali observando, né, de fora. É como se você fosse um observador do seu corpo. É uma coisa meio louca. Uhum. Mas você é um observador de um ponto externo, sei lá, pode ser o seu próprio corpo, pode ser o teto, não sei, né? Então, Uhum. você se desdobra e você tem essa percepção de fora, É isso né? aí. Eu nunca tive essa experiência. Essa É pra muito mim louca, muito louca. totalmente nova. Vamos então à sexta, que são vibrações e zumbidos. Muitas pessoas relatam sentir intensas vibrações e ouvir um zumbido alto no início do desdobramento. Tipo um apito. É tipo um apito pi, que é interpretado Uhum. como a transição da consciência para um plano espiritual. Agora você falando, essa parte eu não me lembrava, mas tipo, veio nítido, assim, que várias vezes eu senti, quando eu desdobrei, esse apito. É tipo um apito, assim, bem fininho, sabe? Sei. E também eu sinto bastante a vibração ou o zumbido no ouvido enquanto eu tô acordada. É, verdade. O zumbido é um assunto bem extenso. A gente já gravou algum Você episódio tem até sobre. artigo sobre isso, Eu né? tenho um artigo, eu tenho um vídeo, eu tenho e vive dando ibope nesse negócio. Nunca gravamos episódio É sobre legal a zumbido. gente falar um dia sobre isso, porque as pessoas tratam o zumbido com uma coisa assim, tipo, absurda, como se fosse ruim. O meu zumbido tá o tempo todo comigo, mas quando você para de prestar atenção nele, ele não te atrapalha mais, né? É meio que a gente pode gravar depois o episódio dando dicas, porque o zumbido é claramente, como é claro, eu já deixei claro em vários artigos, esgotadas todas as possibilidades clínicas, tipo tinitos e tantas outras coisas, procurado médico, feito todo um trabalho de entender a estrutura do seu ouvido, entendendo que não é nada físico, com frequência o zumbido é uma manifestação da mediunidade. E eu achava que era só de Nossa. clareaudiência, mas não é não, porque eu sou muito clariscientiente, eu sinto presenças, eu não ouço, vejo muito raramente. E falam também que é a recepção de frequências. Pois é, então, aí às vezes eu tô assim contigo ou fazendo alguma coisa e do nada vem um apito muito agudo. Pi! Eu tenho isso E quando aí eu desdobro. aí junta uma sensação boa, então com frequência eu sei que é um irmão feliz, alguma presença muito boa. Às vezes vem um agudo, um grave, muito profundo. Aí eu já sinto um arrepio, mas como se fosse uma coisa negativa. Sabe? Não, eu não. Engraçado, não me causa nada, assim, nem coisa boa, nem coisa ruim. Pra mim são apenas, sei lá, barulhos. Sim. Mas que quando eu desdobro... comecei a estudar sobre isso e pesquisar, pelo menos nas fontes que eu consultei, eu comecei a perceber esse padrão em mim. Atribuem o zumbido agudo, fino, a energias mais positivas e um zumbido mais grave, mais tipo de densa. drone, mais ligado a experiências e seres negativados. Um que eu tenho muito é tipo um barulho de onda no mar. Sei como é que é. É muito louco, eu não sei explicar, mas é como se fosse um bater das ondas, não sei. Enfim, então eu cheguei numa experiência, no entendimento empírico de que não é só sobre e nesses artigos eu tenho que até corrigir, com frequência eu afirmei que era tipo clareaudiência. E não é só clareaudiência, eu venho percebendo depois. Como a gente está constantemente aprendendo e pesquisando sobre o espiritual, a gente também vai mudando as nossas teses e evoluindo as teses, né? Claro. Bom, vamos então para a sétima coisa. A sétima coisa é o encontro com entidades ou até mesmo visita a umbrais e a outras dimensões. É esse aí que causa mais medo na galera, né? Super. Então, isso pode ocorrer em encontros ali durante o desdobramento, né? Com entidades boas e entidades, né, nem tão boas. Vai depender da tua vibração. Claro, e também com outros viajantes astrais. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, né? Mas sim, é possível você se encontrar com alguém que tá encarnado, que tá dormindo na cama, igual você. Foi eu com a minha avó. Minha avó ainda não tinha desencarnado, por exemplo. Sim, exato. Então, e
e são outros viajantes astrais ali. Ou até mesmo com seus guias espirituais, com espíritos perdidos. Essas interações, elas podem ser tanto esclarecedoras quanto assustadoras, né? Dependendo ali do lugar para onde tu vai. Então, e também dependendo da natureza dessas entidades. Pois é. Eu me lembro que, assim, de forma bem resumida, eu já tive os mais diversos tipos de viagens astrais. Eu já tive... A maioria negativada, porque a vibração dela é ruim. Ah, engraçadinho. Claro que não, eu já tive viagens incríveis, assim. Eu já tive viagens a outros planetas de areia rosa, com 3 luas e árvores roxas. Uau, que bizarro. Então... Bizarro assim, né? Super viajante, mas é maneiro. Consciente. Então, assim, e sim, já tive com experiências muito ruins, mas eu me lembro que uma das minhas primeiras, assim, que eu já contei, inclusive aqui em outros episódios, foi muito nítido, porque foi consciente, eu me vi saindo do meu corpo, eu me vi indo para outros lugares, vendo pessoas desencarnadas, pessoas encarnadas, animais, espíritos de animais, então... Pois é. Você tem essa visão, né, muito abrangente e super estendida do todo. Caraca, mas nesse caso, você sente também nesses casos mais vivos, você sente também as percepções expandidas, sei lá? Sim, sei lá, você como tem uma visão se 360. você visse mais ou visse mais como, além do quando você tá vê todos encarnado. os planos. Caraca. Inclusive, um dos itens que a gente tem para falar é a visão 360, que é uma consciência expandida que permite a percepção esférica, ou seja, é a capacidade de ver todas as direções ao mesmo tempo e todas as dimensões ao mesmo tempo. Tá aí, então, mais um sinal, mais um fenômeno comum, que é essa visão 360 graus. Exatamente. Então, nessa minha experiência, eu tive a oportunidade de ver o plano físico, o plano astral, o etérico, espíritos, almas, outros viajantes, tudo misturado. Pois é, então já que você já adiantou o 8º, vamos pro 9º, que é a Vamos. transcendência do tempo e espaço, que é uma sensação de liberdade absoluta ao poder viajar instantaneamente para lugares longínquos, visitar diferentes épocas ou acessar ambientes que transcendem as leis da física terrestre. Eu tenho uma experiência dessa daí, que transcende o tempo. Uau! Eu me lembro que eu já fui para casa da minha família, hoje em outra época, que assim, era uma coisa muito bizarra. Tipo, era uma casa imensa e eu me lembro até a decoração. Tinha uns potes, assim, de barro muito grandes. Que isso? Sério isso? Era tipo num lugar meio desértico, assim, não sei, meio árabe. Uma coisa muito louca. Tu já foi das Arábias, então, ou tu tava só visitando? Comprovadamente, se eu for buscar o meu teste DNA de ancestralidade, sim. Ah, tem alguma coisa de Marrocos? Não lembro Tenho, agora. Não era bem Magrebe. Marrocos, não. Hã? Magrebe? Como é que é o nome? Magrebe, um negócio assim coisa que eu nem assim. sabia que existia. Não, mas sim, mas eu tenho uma porcentagem de judaísmo aí no Ah, DNA. é que você até tentou, aquele sefardita, né? Sim. O Judeu sefardita. judeu sefardita, que fascinante. É. Bom, aí temos também o 10º, que é o tal do cordão de prata. Esse é muito interessante porque alguns relatam ver um cordão luminoso, frequentemente chamado de cordão de prata, percebendo aquilo conectando ela ao corpo dela. Ela, como consciência desdobrada, sabemos ali perispírito ou espírito, né, como alguns chamam, e vendo um fio de prata ligando essa consciência que observa isso ao corpo, né? Eu nunca vi em mim, mas nas minhas viagens eu já vi. Por que é tão fácil, às vezes, você identificar uma pessoa que ela é um viajante astral quando você tá numa viagem Ou seja, astral? dividir um encarnado de um desencarnado. Sempre vai ter o cordão de prata. Exatamente. Esse é um ponto também que eu não sabia, muito curioso. Sim. Certa vez numa palestra, acho que foi até na apometria, quando a gente estava fazendo lá no Lar do Caminho, né? Luz do Caminho, esqueci agora o nome, aqui em Campos do Jordão. E lá eu aprendi sobre isso, porque é uma experiência que eu nunca observei, nunca vi nada. E é uma forma de... Porque eu não sou clarividente, né? Então, assim, quando eu vejo é meio de canto de olho, né? Que fala que é a experiência periférica ou visão periférica. Então, assim, mas quem é muito uma clarividência forte, que vê bem nítida, consegue ver até se tem fio de prata ou não tem fio de prata. E quando tem fio de prata é porque a pessoa ainda está encarnada.
E quando não tem fio de prata, não está encarnada aqui, ou é uma entidade, um espírito Sim. de outra dimensão. E agora, lembrando da minha viagem, que eu tava comentando, né, que eu vi espíritos de animais e gente encarnada, outros viajantes, faz total sentido a visão 360, né? Porque se é a tua consciência que tá expandida, a consciência não tem lado. Ela enxerga o todo. Verdade, tem razão. E era muito isso, assim. Eu via tudo muito claro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Caraca, deve sem ser muito divisão. bizarra essa experiência. Gente, e pior é que eu tava consciente. 100% consciente. Como então, é que é isso? Como é que tu se sentia vendo tudo eu me ao mesmo... senti incrível. Eu falo, meu Deus, eu sou muito abençoada por estar vivendo isso. Nesse Aham. dia, né, gente? Claro que nem todas. Ah, é porque acho do umbral, de vez em quando tu acorda aí. Porque... Ai, amor, fui pro umbral e toda bad vibe. Mas essa eu me senti... Eu já tive muitas, assim, viagens que eu me senti muito abençoada por lembrar e estar consciente vivendo aquele momento. Mas é claro que nem todas são incríveis. Exatamente. Bom, o 11º sinal são as comunicações... Sinais não, né? Fenômenos comuns, né? Coisas que acontecem quando quando a você gente tá em desdobramento. Exatamente, que é a comunicação telepática. Isso é muito louco. A comunicação no plano astral é frequentemente relatada como sendo puramente telepática. Você fala sem mover a boca, você fala dentro da cabeça dos outros Você e a pensa pessoa e tá falando dentro da sua cabeça. E isso É isso. transcende barreiras linguísticas e culturais, incrível. porque você tá falando com pessoas, às vezes, de outro planeta. Sei lá, se você Esse já... é o meu sonho, eu resolveria todos os meus problemas com inglês. Amei! Inglês, espanhol, entendeu? É verdade, né? Mas assim, isso é incrível. Eu já tive a experiência e, assim, também escuto no meu pensamento. Porque assim, a gente fala, a telepatia tá muito longe de acontecer. Não, ela já acontece. Entre casais é comum pra caramba. Tu tá pensando numa coisa, a gente acha, é coincidência. Não é coincidência, cara. Não, é claro que captação não. telepática. Exato. Né? Tem Você também tá... a captação psíquica, né? Que não, falam mas muito. Coisas diferentes, mas... são coisas diferentes. Mas sobre a captação telepática ou a telepatia, ela acontece assim nas coisas mais bestas e você só acha que é sincronicidade ou coincidência, quando na verdade é você captando ali formas pensamentos ou formas sentimento dos outros. Não, e outra coisa importante pra falar também sobre viagem astral e sobre telepatia é que pra você voltar pro seu corpo também é só isso, é a força do pensamento. Não existe outra coisa. Num desdobramento, né? Exatamente. Então você pensa e você tá lá, entendeu? Você pensa que você vai pra um lugar e Penso, você logo vai. existo naquele espaço. É exatamente isso. Então, já tive a experiência também de desdobramento com telepatia e de estar acordada, obviamente, e também receber telepaticamente mensagens. Caramba, maneiro. É muito louco. Maneiro. É incrível. Maravilha. Bom, vamos então pra próxima coisa, sinal, não sei como a gente chama isso, experiência, coisas que podem acontecer enquanto você está desdobrado. Que é ali viver sensações que parecem muito vívidas ali. Embora fora do corpo, as sensações, elas podem ser tão vivas quanto ou até mais intensas do que as já experimentadas no que a gente chama de estado de vigília, que é acordado. Exatamente. Incluindo o toque, a visão, a audição, o cheiro, todos os sentidos ficam muito mais aguçados. Ou Sim. seja, não é só aquela visão 360 que você vê tudo, mas você também pode sentir mais Escutar, e ter sentir. sensações muito Sim. mais vívidas, né? Sim. Por isso relata frequentemente, às vezes, em literaturas espíritas ou de outros médiuns, né? Como na própria Violetas na Janela ou em outro, não lembro agora, quando o espírito, acho que foi em Nosso Lar, quando o espírito desencarnou e aí ele pôde se alimentar de frutas e tal. Violetas na Janela. Violetas na Janela. E precisou se alimentar porque o corpo ainda, o perispírito ainda estava se acostumando naquela condição que não precisa de alimento. Mas a pessoa, né, eu não lembro o nome da menina que relata, né, Patrícia, isso mesmo. Ela relata que ela nunca tinha experimentado frutas tão gostosas, tão saborosas. Talvez seja um pouco por isso, né, essa sensibilidade maior no nível espiritual. Sim. E aí, entrando no penúltimo item, ou ocorrência comum quando estamos em desdobramento, a 13ª, não é coincidência, acesso a locais de conhecimento. Alguns relatam visitar bibliotecas ou
corredores vastos de livros, salões de conhecimento, onde se pode acessar informações universais e aprender sobre diversos tópicos. Isso acontece porque muitas vezes, em desdobramento, nós acessamos o que algumas tradições chamam de registros akáshicos, Claro. que são os registros de nossa alma, de Eu já todo o fui- conhecimento, de toda a sabedoria, de todas as lembranças e memórias da nossa alma. Super. E uma das minhas viagens, assim, que essa foi meio, como é que eu posso dizer, dúbia. Porque ela teve coisas muito boas, mas também teve coisas muito bizarras e feias, assim. Mas eu já fui para um hospital espiritual para onde iam os perispíritos das crianças abortadas. Ah, caraca, que pesado. Nossa, e assim, e foi muito louco, porque assim, primeiro eu vi uma outra vida minha numa televisãozinha e eu tava 100% consciente que eu era uma alma desdobrada, que eu era quitéria, que eu tava dormindo na minha cama Uhum. e eu tava me sentindo muito grata por poder receber aquele aprendizado. Aham. Então eu vi uma outra vida, vi um menino loirinho assim, que eu não sei se era eu não sei quem era. De verdade, não me veio esse conhecimento. Uhum. Mas depois, o meu guia tava comigo e ele falou, agora a gente vai pra outro lugar. E aí é muito... A transição, ela é muito sutil. Quando você tá numa imagem, num lugar, e você vai pra outra. Aí ele falou e de repente a gente tava nesse hospital. Plim. E aí eu tava andando e era cara de hospital mesmo, assim, né? Tinha aquelas macas com os lençóis azuis, clarinho. Uhum. E de repente eu olhei pro chão e eu vi fetos de bebês. Nossa, que pesado. Então aí eu falei, meu Deus, por que eu tô vendo isso? Uhum. E aí ele respondeu, porque você precisa ver. Uhum. Agora por quê? Não sei. Entendi. Mas veio o aprendizado nessa viagem e foi um local de conhecimento, uma visão de conhecimento, um local espiritual, não Mas foi a você biblioteca. não sabe ou prefere não saber ou fingir que não sabe? Não sei. Assim, ele só falou que eu precisava ver. Mas ele não me contou se eu já tinha feito isso no passado, ele não me contou quem eram aquelas pessoas, ele não me contou o propósito daquela missão. Entendi. Então no não me mínimo. foi esclarecido. Me foi revelado, não me foi esclarecido. E o que tua alma sente que foi aquilo? Minha alma sente que talvez eu já tenha feito isso em outra vida. Não sei. Entendi. Não Tá. sei. De verdade. Uhum. Bom, sem julgamentos. Sem julgamentos. Todos nós já cometemos crimes em outras vidas, né? Claro. Afinal, somos almas que fomos criadas simples e ignorantes, passamos por eras do nosso orbe terrestre de pura sobrevivência, épocas primitivas, então, né? Uhum. Bom, o 14º sinal E último. e último, ou sinal não, novamente, não é sinal, gente. São coisas que acontecem ou que podem acontecer quando nós estamos em desdobramento. Parece que você passou, sabe quando você está dirigindo o carro e aí você não vê o quebra-mola? E aí você passa no quebra-mola assim, brum, dá aquele susto. É o retorno abrupto da paralisia do sono, né? Que é quando você tem um retorno repentino ao corpo físico. Muitas vezes acompanhado por uma sensação de queda ou um puxão. Que né? é justamente o fio de prata engatando. Engatando não, que ele não desengatou, mas te Não, puxando... eu sei, mas né, tipo, traz no tranco. É no tranco, né? Te puxando de volta pro corpo. É igual passar na lombada sem perceber, né? Então pode ser desencadeado por estímulos externos, como alguém te acordando, te chamando, ou alguém te empurrando da cama. O medo, uma preocupação. O medo, um sentimento de perigo, enfim, né? Você às vezes está tendo uma experiência muito pesada em desdobramento, tu se apavora, volta abruptamente, dá aquela sensação de um sono pesado que tu tava, mas tipo meio, sabe, acordando de sopetão. Então é um fenômeno comum. Às vezes eu acordo, e aí eu sei também outro sinal, porque quando eu tenho, que não é muito comum, mas quando tenho, são sempre inconscientes. Eu não me lembro de uma projeção astral muito consciente, a não ser essas duas. E mesmo assim me parecia sonho. Não era algo extremamente real, igual você relata, vívido. Sim. Me parecia sonho. Aí só fiquei sabendo que eu estava em desdobramento Quando as coisas aconteceram, né? Enfim, então... No caso, às vezes eu sei também que eu tava em projeção quando eu ouço um barulho. Tipo assim. Já 2 vezes aconteceu
essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, um barulho de porta batendo, bum, bum, bum. E aí eu acordo, no susto. Mas não tinha nada no ambiente, não era vento, a porta do quarto não estava batendo, nada. A gente aqui no meio do mato, não tinha nada para bater porta, então às vezes acontece. E eu tô falando barulho de porta, mas não sei se é porta, porque é um barulho de batida. Bum, É pra você poder assimilar, né? eu não sei. E aí eu acordo no susto, tipo, caraca, o que foi isso? E eu olho assim em volta, era como se o ruído estivesse vindo de externo, mas não tem nada externo acontecendo. E é muito louco isso quando acontece, que eu acordo meio no susto. Aí eu sei que eu tô tava em desdobramento, não sabia aonde, fazendo o quê, porque eu não lembro. Porque os meus são todos inconscientes. Muito louco. Então essa nossa listinha de 14 coisas que podem acontecer ou que comumente acontecem quando estamos em desdobramento. Realizações profundas, percepção de cores e energias, visitas a planos diferentes, encontro com entes queridos falecidos, separação do corpo físico, vibrações e zumbidos, encontro com entidades e visita a umbrais e outras dimensões, transcendência do tempo e espaço, cordão de prata, comunicação telepática, sensações vívidas, acesso a locais de conhecimento, retorno abrupto e paralisia do sono. E aí, você já teve alguma dessas experiências? Conta pra gente depois. É isso aí, essas experiências elas podem variar amplamente entre cada pessoa, né? E nem todas as pessoas que passam por um desdobramento espiritual, é importante a gente esclarecer, experimentarão todos esses itens que a gente mencionou, tá? Além disso, é importante também a gente dizer que essas descrições, você precisa ter uma mente aberta, né? Você precisa estar preparado, você precisa... Não sei, como é que eu posso dizer? Ampliar sua visão, porque elas não vão acontecer exatamente como a gente relatou nas nossas experiências com você. Por exemplo, é sobre ver entidades. Você pode ver todo tipo de entidade, desde aliens verdes até uma alma desencarnada. Enfim. E aí eu vejo que cada uma vai acontecer também de acordo com o preparo das pessoas, né? Então, enfim, a gente tentou resumir tudo num episódio para vocês estarem aí cientes de que tudo isso pode acontecer durante um desdobramento e também para explicar um pouquinho para Karen tudo o que pode, tudo que ela pode enfrentar, porque a primeira já veio, né? E outras podem vir depois. Exatamente. Enfim, essas experiências, como a Quitéria deixou bem claro, são subjetivas, então não existe essa coisa de um tamanho serve para todos. Mesmo algumas experiências que a gente relatou aqui, podem ser que você tenha tido outras experiências diferentes e a gente adoraria saber, inclusive, tá? Super. Então, antes de você nos falar, vamos para nossa roda mística? Bora lá. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve, salve! Nós estamos na nossa roda mística e hoje a gente não tem nada para indicar, mais um anúncio para fazer, não é verdade? Super, vamos lá. Não é que a gente não tem, a gente tem para indicar. Sempre tem. Inclusive, a gente acabou de terminar 2 livros praticamente para indicar para você. Não, mas a gente gostaria de falar hoje um pouquinho mais sobre o novo quadro do Papo Místico, que se chama Sussurros do Além. O que é esse quadro? Como que ele surgiu? Conta aí pra gente. Pois é. Eu tô animado com esse quadro, particularmente, eu, Gabriel, porque eu sou eu me identifico assim, me sinto assim, um pesquisador e investigador de experiências ditas paranormais. Gostei. Quando fala paranormal, as pessoas ligam logo com uma coisa anormal, filme além terror, do normal, né? Filme de terror. Ou tinha aquela série, lembra? Paranormal? Era Paranormal que tinha? Enfim. E aí as pessoas acabam mistificando e sentindo medo. A gente estava viajando esse final de semana, inclusive o final de semana que nós estamos gravando esse episódio. Viagem longa para o Rio de Janeiro, boas horas dirigindo. Sempre surgem coisas. Sempre surgem coisas. A gente terminou 2 livros, mas nesse inteirinho, a Quitéria me agraciou com
um quadro de um podcast que ela ouve e adora. Inclusive, fica a dica aí pra quem gosta. Já no Roda Mística estamos dando a primeira dica. Pois é, mas já vou avisando, não concordo com uma parte desse podcast, que é fifizeiro, fica contando a história dos outros, fofoca da vida dos outros. Enfim, mas tá tudo bem. As pessoas mandam lá porque elas querem que a história delas sejam contada. Exatamente. Então eu tá acho tudo ótimo. bem. Eu adoro ouvir as fifizeiras. É. Mas enfim, E conta. o podcast é Não Inviabilize? É porque tem o vários Não nomes. Inviabilize, mas é um quadro também do Não Inviabilize. Não Inviabilize que é o se podcast. chama- E aí ele tem Exato. vários quadros, é Vários isso? quadros. Tem o picolé de limão, que é o fifizeiro que o Gabriel não gosta. Aí tem o Luz Cada Acesa. treta, mano, nesse... Qual é que é Eu picolé de recomendo, limão? gente. Não assista isso. Fofoca não leva ao reino dos céus. Não é fofoca. São histórias de pessoas reais que escreveram que querem as suas histórias contadas. É. Então é isso. E aí, o que acontece? Tem um quadro chamado Luz Acesa. Pelo nome, vocês já devem imaginar do que se trata. Basicamente, é um quadro que a apresentadora recebe histórias paranormais de pessoas que contam essas histórias. E aí... Ela disse paranormal, mas são experiências mediúnicas, claramente. São. Então, por isso que, quando eu apresentei pro Gabriel, surgiu aí a ideia da gente fazer um quadro que explica, não de forma paranormal, mas de forma literária, né? Espiritualista. A luz do espírita. espiritismo, a luz da espiritualidade, né? Entendendo esses fenômenos de um ponto de vista de médiums. Exatamente. Então, a ideia nossa aqui é receber histórias também, ou até contar algumas que já foram contadas no Luz Acesa, mas explicando do ponto de vista espiritual. Então, a ótica a gente pega a história e a gente desvenda ali, explica o que aconteceu de fato de acordo com a literatura. Exatamente. Então, nesse podcast, nesse quadro do podcast Não Inviabilize, que é o Luz Acesa, o pessoal manda as histórias pra lá de experiências ditas paranormais, pra gente, claramente, experiências mediúnicas, né? E são histórias e alguns relatos bem interessantes, né? Bem fascinantes. Gente, eu recomendo. Vão lá e escutem o Luz Acesa. Aí depois, elas... O que ela faz, a apresentadora? Ela tem grupos no Telegram, sei lá, WhatsApp. Ela solta esses episódios editados pra galera opinar, mas só quem paga lá o clube dela que recebe as histórias antes. Isso. Aí a galera opina. Ela escolhe áudios que a galera manda no grupo do WhatsApp e coloca no final do podcast. Então ela sempre termina o episódio perguntando, e aí, pessoal, o que vocês acham que foi isso? O que aconteceu? Por que a pessoa viu isso? Por que aconteceu XYZ? Por que não sei quem apareceu pra ela? Era sonho, era o quê? E aí, ouvindo os primeiros, várias pessoas, tipo assim, desinformadas, falando besteira. Tipo, sinto muito por isso que você... Assim, meio que só, tipo... acalentando, né? a pessoa, mandando uma palavra de consolo pra pessoa, de conforto e tal, mas nunca explicando o que estava acontecendo. E pra gente ouvir na história, a gente que estuda os fenômenos mediúnicos, que temos a mediunidade desenvolvida, pra gente, e lê muito, né, sobre isso, pra gente ficou claro, a gente ia meio que acontecer na história, a gente, isso aí foi desdobramento, isso aí não foi isso que aconteceu, não, isso deve ter sido um desdobramento. Isso ela deve ser porque ela viu e os outros não viu, é porque ela tava com a clarividência dela tá desenvolvida. E a gente ia explicando tudinho, né? E aí veio a ideia da gente fazer o nosso quadro como esse, contando a história, narrando a história, mas depois explicando os fenômenos, né? Super. E aí calhou que a gente recebeu no Instagram uma mensagem falando sobre desdobramento astral e perguntando, né, o que é isso, o que aconteceu. Então, meio que parece que o universo estava dizendo assim, olha, vamos por esse caminho. Pois é, mas a gente pretende trazer histórias meio assim, numa narrativa meio de terror, pra amedrontar e treinar nossas habilidades de narrativa. Deus. Não, mas a questão que a gente quer pedir agora na Roda Mística. Se você tem uma história, ou você conhece alguém... Se alguém já te contou uma história, ou se você tem uma história que tu não ousa contar pra ninguém, com vergonha, ou com medo que vão te achar estranho, maluco, sei lá. Conta pra gente. Qual vai ser o canal que a gente vai pedir pra galera contar? Vamos usar o Instagram. Instagram?
Ou... Não, o meu Instagram nem rola, porque Não, pode eu mandar recebo, pro meu, não tem problema. eu Olha, recebo tanta mensagem. O teu não é fácil de achar, o teu não é privado? não, o Não é meu é melhor aberto. Vamos fazer o seguinte, Vamos criar um e-mail, então. vamos deixar o da Quitéria, o Instagram da Quitéria, e vamos deixar um e-mail. Aí a Tá. pessoa manda por onde ela preferir. Por que o meu não dá? Porque eu recebo muita mensagem. Pode ser que alguma mensagem seja mandada com esse intuito e passe batida lá, porque eu não consigo ver tudo, Tá. né? Então, no da Quitéria, ela vai ver com certeza. E no Uhum. e-mail, eu olho tudo. O e-mail sempre eu tô olhando. Então, ficam 2 canais aí. Se você tem aquela história cabulosa que já aconteceu com você na tua infância, na tua juventude, em algum momento, ou aconteceu recente, mas tu ficou tipo, não, nem vou falar porque vão me achar maluco, e não, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Não, minha família é crente, é religiosa, ninguém acredita nisso. Falei pra minha mãe falou que é coisa da minha cabeça, sei lá. Conta pra gente, tá? E fiquem Conta pra gente que a tranquilos. gente não vai revelar nome, né? Se a pessoa falar que não quer, a gente É. vai trocar todos os dados pessoais. A gente troca todos os nomes, todos os dados pessoais se a pessoa não quiser se revelar. E a gente vai contar a sua história aqui e explicar dentro do conhecimento espiritual, mediúnico, o que aconteceu com você. Né? E eu vou deixar aqui, já que a gente falou do Luz Acesa, eu vou deixar um episódio que foi um que eu mais gostei. Tem 2, mas eu vou deixar um. Qual? O episódio se chama Tecido. Esse é muito legal. Tecido, gente. Vai lá, tem no Spotify. Busca Uhum. por Luz Acesa e procura o episódio Tecido. Escutem e depois me conta o que vocês acharam. É isso aí. Então vamos lá. Se você tem uma história legal, quer contar pra gente narrar aqui e trazer seus relatos e também explicar à luz dos fenômenos mediúnicos e espirituais o que aconteceu com você, mande e-mail para gabriel.menezes@despertaclub, clube em inglês, né? CLUB, com B mudo, sem o E, Deixa aqui na descrição. .br. Vou deixar na descrição desse podcast o e-mail bonitinho. Gabriel.menezes com Z @desperta, de despertar, clube em inglês, tudo junto, despertaclub, sem o Ezinho no final, .com.br. Repetindo a última vez, gabriel.menezes @despertaclub.com.br. Manda lá o seu relato ou no inbox, mensagem direta para Quitéria. O Instagram da Quitéria é Quedark, né? Isso, Q de queijo, D de dado, A, R de rato, C de casa. Quedark. É, Dark de Joana Dark, tá? Isso Não aí. é Dark de trevas com K. Que bom, né? Que bom. Porque quando a gente vai no, como é que fala, no Starbucks? que ela fala Dark, o pessoal escreve com K, como se Sempre. fosse trevas. Então, Quedark, Q de queijo, D de dado, A de amor, R de ratinho, C de coração. Estilo Xuxa. Quedark, manda lá no inbox pra ela, ou um ou outro, gabriel.menezes @despertaclub.com.br ou Quedark no Instagram, e a gente vai pegar suas histórias e relatar que se você não quiser ser identificado, é só falar, prefiro que não fale meu nome, ou Isso aí. não quero ser identificado, a gente muda nome, muda tudo, pra não expor ninguém. Se você quiser, aí a gente abre aqui, escracha, não tem problema nenhum também. Fica a teu critério. Só avisa a gente. Se você não quiser ser, que a sua história, sua identidade seja revelada, avisa a gente que não é o seu desejo fazê-lo. Mas não deixe de compartilhar sua história conosco, porque a gente precisa, como é que é o nome? De combustível, né? Para tocar esse novo quadro chamado Sussurros do Além, onde o nosso objetivo é desmistificar, Esclarecer, explicar. e explicar o que as pessoas chamam de paranormal, de fantasma, de místico, quando na verdade nós estamos falando de experiências espirituais e mediúnicas. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui. Foi muito bom passar esse tempo com vocês e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!